O medo tem assolado mentes e corações de muitas pessoas. E nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, a origem do medo, como surgiu o medo na história da humanidade. Então vamos ler alguns versículos e ter uma palavra de oração breve e vamos meditar naquilo que o Senhor tem para nós nessa oportunidade. Gênesis capítulo 3, vamos ler aqui os versículos 9 e 10. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Até aqui. Nosso Pai, nós te damos muitas graças pela liberdade em que temos em abrir as Escrituras, que é a tua palavra. Nesta noite nos dê a sabedoria para que nós compreendamos o que tu dizes na tua palavra. Pai, que teu Espírito venha iluminar as nossas mentes, venha fazer com que nós sejamos inclinados para essa verdade. Pai Santo, leva-nos para aquele que é perfeito. Que teu Espírito, Pai, possua as nossas mentes e corações. Guarda-nos, ó Pai, de toda distração. Pai, como somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que tu fizeste por cada um de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem colocado em nós também perseverança. Obrigado porque nós sabemos que o final de todas as coisas está muito próximo. E venha tirar, ó Pai, se estiverem em algum irmão ou irmã, algum resquício de medo, que teu Espírito, ó Pai, trabalhe removendo inteiramente, porque Cristo já fez tudo por nós, a vida entrou em nós, a vida está em nós e a vida é o nosso amado Senhor. Entregamos nas tuas mãos esse tempo, este ambiente e confiamos a ti mesmo a tua palavra, Pai. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Irmãos, esses dois versículos que nós acabamos de ler aqui, quando o Senhor então chamou Adão, claro que Deus sabia onde Adão estava. Adão é quem não sabia onde ele estava. E agora o que nos chama a atenção aqui, que no versículo 10, Deus teve aqui a resposta de Adão. Ele respondeu para o Senhor: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Irmãos, eu creio, eu penso que esta aqui foi a origem do medo. Quando então eles desobedeceram ao Senhor, quando o Senhor havia dado uma ordem para o homem não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles comeram, o que aconteceu ali, irmãos? A palavra fala que os olhos deles foram abertos. Então eles percebendo que estavam nus, eles perceberam. Então o pecado faz com que a pessoa se perceba. E o pecado, irmãos, quando entrou na raça humana, e nós já nascemos pecadores, com a natureza assustadora, nós vimos hoje aqui alguns aspectos geradores de ansiedade, e um deles, de fato, é o medo. Cada ser humano, ainda que ele diz assim: eu não tenho medo de nada, de alguma maneira ele tem medo sim, porque este medo, quando entrou em Adão, passou para toda a raça humana. Não existe um ser humano na face da terra que não tenha medo de alguma coisa. Então, aqui, irmãos, esse texto, a origem do medo é o resultado da desobediência e queda de Adão e Eva. Então, o que houve quando eles pecaram? Deus disse que no dia em que eles comessem do fruto da árvore do bem e do mal, eles certamente morreriam. E a palavra fala aqui, irmãos, no versículo 7, se você estiver com sua Bíblia aberta, você pode acompanhar, que abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, eles coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Claro que implicitamente aqui houve uma morte,
Eles não morreram literalmente aqui. Adão levou muito tempo para morrer fisicamente, mas aqui houve uma morte. Aqui, Adão estava separando-se de Deus. E claro que quando Deus o chamou, ele se contemplou, então ele pôde perceber que estava nu e ele teve medo da voz do Senhor, mas ele não teve medo. Claro que a voz do Senhor fez ele tremer agora, porque todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha ter comunhão com Adão, tomar aquele cafezinho da tarde, e Adão não tinha nenhum medo, mas quando ele transgrediu o mandamento do Senhor, então o medo entrou nele, o pecado entrou nele. Uma pessoa que está separada de Deus, a palavra fala que essa pessoa tem pavor, é um medo, há uma paura. Então ela começa a projetar o medo que ela tem em si, porque o pecado, ele é uma entidade espiritual, e as pessoas começam a projetar o seu medo em coisas, ou talvez até em pessoas. Nós vemos muitas pessoas dizer o seguinte: eu tenho muito medo de ladrão, não é assim? Está projetando seu medo no ladrão. Não é que eu tenho medo, mas o ladrão me faz eu ter medo, mas ele não sabe que ele tem medo por causa do pecado. Tem gente que tem medo de barata, de morcego, medo de um tiroteio. Quem que não tem medo? Se tiver um tiroteio, você vai passando, você vai cair no chão. Mas a gente projeta nas coisas. Eu tenho medo de determinado bicho, não é assim? Mas o medo nós temos porque ele está em nós. É que nós não percebemos que, em decorrência do pecado de Adão, nós temos uma natureza medrosa. O ser humano, meus irmãos, ele é muito covarde em realidade. Ele tem um hábito de projetar aquilo que ele é, os seus defeitos, nas outras pessoas. Sempre é as outras pessoas que nos magoam, mas você se esquece que talvez pode ser você que é o magoado. Sempre são as pessoas que fazem mal para nós. Nós ficamos aí com essa doença chamada autocomiseração. Nós nos amamos tanto que se alguém nos ofender, nós já ficamos muito chateados. Não é assim, irmãos? Então, a questão do medo, o medo entrou. Quando então eles pecaram, houve ali a separação de Deus, a morte entrou no homem. Um texto que é muito conhecido nosso, Romanos 5,12, lembra daquele texto? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Então, o ser humano já nasce com uma coisa muito feia dentro de si, um princípio de morte. Então, essa separação de Deus, ela implica numa coisa chamada trevas. Alguém de vocês tem medo de escuro? Daquelas densas trevas? Existem trevas. É claro que quando a palavra de Deus vai tratar no Novo Testamento sobre a questão de trevas, está se referindo à ignorância espiritual. Paulo diz lá em Efésios 4,17 que o homem fora de Cristo, ele está entenebrecido no entendimento, ou seja, o seu entendimento está em trevas, ele não consegue compreender nem aceitar aquilo que é espiritual da parte do Senhor. Paulo também trata disso lá em 1 Coríntios 2, versículo 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E ele não pode discerni-las porque elas se discernem espiritualmente. Agora, o homem espiritual discerne bem todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Está vendo, irmãos? Então, trevas. O homem no pecado, ele está em trevas. E as trevas, ela obviamente tem um infortúnio chamado medo. E este medo, a pessoa, ela começa a criar de alguma maneira seus castelos. Por exemplo, uma pessoa que é rica,
ela sempre vai querer ser mais rica, para que neste senhor, que é Mamon, lhe traga alguma segurança. Então pode observar. Eu lá no Paraná tinha alguns amigos que são muito ricos, mas uma das coisas que eles sempre falam é essa aqui: eu preciso ganhar dinheiro para dar segurança para a minha família. Uma pessoa que já tem muitas propriedades, empresas, então precisa de mais dinheiro. Para que isso, irmãos? É um medo, se agarra aquilo, porque o mamon, o dinheiro, dá poder para essa pessoa, mas é um poder provisório. Logo tudo se acaba. Estava conversando com o irmão aqui na entrada, aquele texto de Eclesiastes: assim como nós viemos nu, entramos neste mundo nu, vamos voltar nu também. Não vamos levar nada dele. Paulo, escrevendo aos Timóteo, diz que nós nada trouxemos para este mundo e nada dele vamos levar. Queridos, então aqui tem uma coisa que de fato nós precisamos de fato ter medo. Muitas pessoas, elas estão buscando sair deste estado de pavor em coisas que satisfazem a sua mente. A palavra coração está relacionada à mente nas Escrituras. O nosso coração físico está aqui, mas esse não é o coração que a Bíblia fala. Coração é a mente. A mente. Nós somos seres pensantes. Quando o pecado entrou no mundo, as trevas começaram a cobrir toda a face da terra. As trevas da ignorância. E claro que o medo entrou. As pessoas têm muito medo de perder hoje. De perder. Muito diferente do reino do nosso Pai Celestial. Quanto mais nós perdemos, mais nós estamos ganhando. Envolve perda. Primeiro, uma das coisas que nós perdemos quando nós começamos na vida cristã é a nossa natureza perversa, adâmica, pecaminosa. Nós sabemos que na cruz em Cristo, o nosso pecado foi colocado sobre o corpo do Senhor Jesus Cristo, e ali ele acabou. Hebreus vai dizer, capítulo 9, versículo 28, que ali na cruz, no seu corpo, ele aniquilou o nosso pecado. Ele deu fim no nosso pecado. Ele acabou com o nosso pecado, porque Jesus, ele é aquele que veio para tirar o pecado do mundo. E isto ele fez de uma forma tão eficiente e eficaz, que quando cremos neste fato, fomos sepultados com o Senhor também, mas ressuscitamos com Ele, ganhamos a vida de Cristo, a vida zoe de Deus, uma vida nova, uma vida reta, uma vida santa. E essa vida, quando ela começa a crescer em nós, ser formada em nós, ocupando todos os compartimentos da nossa alma, que é muito esquisita, então nós começamos um processo de santificação. Ele começa então a trabalhar em nós. Aquele que em vós começou uma boa obra, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Mas, queridos irmãos, a morte sem Deus, ela é trevas. O apóstolo Pedro vai dizer de uma forma tão clara que quando uma pessoa desce para a sepultura, 2 Pedro 2, versículo 17, não precisa abrir, só vou citar para vocês aqui, ali fala de espessas trevas ou negridão das trevas. O que é isso, irmãos? A morte espiritual de todo ser humano que não tem a vida de Cristo, claro que ela já está neste mundo vivenciando um inferno, porque a Bíblia diz em Isaías 57 que os perversos, eles não têm paz. São como um mar agitado, cujas águas lança de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Eles não têm paz, há uma agitação da alma, há um medo. Eles estão realizando as suas coisas, mas parece que falta alguma coisa, a consciência cobra-lhe alguma coisa. E uma pessoa dessa pode ser uma pessoa muito boa. O que uma pessoa tem que fazer para ir para o inferno? Matar, roubar, se prostituir? Não. Basta ela não nascer de novo. Jesus foi tão claro
em João 3,3, dizendo o seguinte, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então você pode ser bom a vida inteira, você pode ser uma pessoa muito caridosa, muito generosa, ajudar todo mundo. Talvez você pode ter até um conceito muito bom a teu respeito. Eu não mato, não fumo, não me prostituo, a Deus vai ter que me aceitar lá porque eu sou muito bonzinho, vou na igreja, dou meu dízimo. Isso não faz de você um filho de Deus? Para você se tornar um filho de Deus, necessariamente você precisa de nascer de novo. Foi Jesus quem disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o que é novo nascimento? É a troca de coração, é Deus tirando na cruz em Cristo o nosso velho coração, que a palavra fala em Romanos 6,6, que é o velho homem, crucificando junto com ele, destruindo esta natureza perversa, com que foi colocada em nós lá no Éden, através, quando Satanás ali inseriu o pecado em Adão e Eva. Então, a partir de Adão e Eva, todos pecaram. A palavra fala, Romanos 3,23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. A carência de todo homem não é de coisas, mas é da glória de Deus. O que é a glória? É aquilo que Ele é, a presença dEle é a glória. É o Senhor da glória, é o Pai da glória. Onde o Senhor está, está a Shekinah de Deus. A glória de Deus não está separada dEle, Ele é a glória. Isso é maravilhoso, irmãos. Então nós somos santificados pela glória do nosso amado Senhor. Então, ali na cruz, no seu corpo, a nossa natureza foi crucificada, foi morta, foi tirada de nós. É o que diz a Bíblia. Temos que atentar para isso, porque, amados, quando uma pessoa então, ela desce para a sepultura, sem a vida de Cristo, ela vai enfrentar até o dia do juízo. Morreu hoje sem Cristo, ela vai direto para o Hades, para o inferno. Nós temos dito aqui e mostrado na palavra que o inferno não é ainda o fim do ímpio. O inferno é tão somente uma sala de espera até o juízo. E essa sala de espera, não sei até quando Cristo vai voltar, mas estamos vivendo os últimos dias. Ele ficará ali em chamas, e a palavra fala em 2 Pedro 2, verso 17, que ali também haverá negridão das trevas. Essa palavra negridão das trevas, ou trevas espessas, são trevas que são palpáveis, são trevas que você realmente não consegue enxergar absolutamente nada, é uma treva densas. Uma figura linda disso, eu queria que vocês abrissem aí no próximo livro, Êxodo, capítulo 3, deixa eu mostrar para vocês aqui, Êxodo, vamos ler aqui nas trevas, nas pragas das trevas, quando Deus começou, não é Êxodo 3, é Êxodo capítulo 9, vamos ver aqui, trevas das, aliás, a praga das trevas. Êxodo, deixa eu só localizar aqui, irmãos, capítulo 10 de Êxodo, das trevas. Observa aqui a partir do verso 21. Essa aqui é a 9ª praga, que é as trevas. Êxodo 10, verso 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Essa palavra aqui, trevas que se podem apalpar, é a mesma lá de Pedro, 2 Pedro 2,17, negridão das trevas. Agora, veja aqui, irmãos, verso 22 e 23. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Olha o 23. Não viram uns aos outros,
e ninguém se levantou no seu lugar por 3 dias. Imagina aqui como eram essas trevas, palpáveis. Você não conseguia, as pessoas ficavam sentadas 3 dias, ela não conseguia se levantar, porque não dava para ver nada. Se o sol tiver a pino, sem você não encontrar nenhuma nuvem, você pode colocar uma venda nos teus olhos. Você olha para o sol, ainda você vê esse vermelhidão. Mas espessas trevas, você não consegue enxergar nada. Você não consegue dar um passo. Agora aqui, irmãos, na parte B desse versículo 23, diz assim: porém, essa palavra porém estabelece um contraste de luz e trevas. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Irmãos, esse povo do Egito aqui, de Faraó, figura do diabo, Egito é figura do mundo, eles ficaram sentados 3 dias, porque era trevas. Eles tinham medo até de levantar, tropeçar, cair, eles não sabiam, na época tinha muitas espadas. Ficaram 3 dias sentados. 3 dias, irmãos. Agora, isso é muito sério que eu vou dizer para vocês. Preste bem atenção. Vocês imaginam uma pessoa que não nasceu de novo, que ficou uma vida inteira dentro de uma comunidade evangélica e nunca creu no seu novo nascimento em Cristo. Quando ela falece, ela vai enfrentar não apenas 3 dias de trevas, mas trevas eternas. Nunca mais vai ver a luz. Este é o castigo de todos aqueles que rejeitaram o amor de Deus. Porque a palavra fala, irmão, segundo Tessalonicenses 2, 9 e 10, que aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos, Deus mesmo envia para eles a operação do erro, para que eles creiam na mentira. Incrédulos. Então, por que as pessoas vão para o inferno? É porque Deus quer? Não. Deus na cruz em Cristo fez uma obra para toda a humanidade. Cristo no seu corpo na cruz atraiu a todos, mas é para aqueles que creem, que foram atraídos, foram inseridos em Cristo, crucificados e mortos, e ressuscitados juntamente com Cristo para ganhar uma nova vida. Irmãos, quando você deixar este mundo, e se você não crer em Jesus Cristo como aquele que é o Salvador, você estará sozinho e você vai ter que enfrentar sozinho o castigo eterno pelo fato de não crer em Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo capítulo 9, versículo 17. A palavra de Deus, ela mostra aqui com tanta clareza para nós, irmãos, algo que nos chama muito a nossa atenção. Salmos 9, versículo 17. Hoje em dia, essa pregação contra o pecado, contra o medo, contra o inferno, está fora de moda. São ministrações, são pregações que espantam as pessoas. As pessoas não querem ouvir a palavra, não querem ouvir a verdade. E aí, Salmos 9, verso 17, a palavra de Deus, ela diz assim: os perversos, ou os ímpios, tem algumas versões, serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Observa aqui, que o ímpio, o perverso, serão lançados no inferno. Mas por que eles serão lançados no inferno? Porque nunca desejaram conhecer o verdadeiro evangelho da graça, que salva, que liberta, que você não tem que pagar preço algum, você tem que crer naquilo que Ele fez.
Ele tirou o nosso pecado de nós, para nos dar a sua vida. Irmãos, essa humanidade que se acha tão sábia, é tão tola, porque estão rejeitando o Senhor. E o que esperam a eles é simplesmente o juízo. E Hebreus vai dizer, 9:27, que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Irmãos, e quem não tem a vida de Cristo, que tipo de juízo será este para o ímpio? Eles vão ouvir simplesmente uma sentença: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso é muito triste, irmãos. E ninguém que for para esse local, perdição eterna, poderá colocar a culpa em Deus. Vai ter que se autoculpar, porque ele quis se autodirigir, viver uma vida independente de Deus o Pai. Vão perecer eternamente. Isso é muito sério, irmãos. Então, todo este mundo está em trevas, porque este mundo jaz no maligno. 1 João 5, verso 19. Esse mundo é trevas. Esse mundo tem as suas cores tão bonitas, tão lindas, que encantam as pessoas. E as pessoas querem possuir coisas e mais coisas, queridos, e começam a se esquecer do Senhor. E quando possui coisas, tem medo de perdê-las, porque gera ansiedade, e ansiedade gera medo. Irmão, nós só podemos estar descansados e livres de qualquer tipo de medo, quando somos habitados pelo nosso Pai Celestial, pela pessoa de Cristo. Porque lá em 1 João 4,18 a palavra fala que perfeito amor lança fora todo medo. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Deus é amor, Deus é o perfeito amor que habita em nós. Então, irmãos, do que nós temos que ter medo? Se nós estamos em Cristo, se nós já morremos, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Será que nós temos medo de enfrentar a morte, irmãos? Tem muitas pessoas que falam que não têm medo da morte, e sem a vida de Cristo, elas terão que enfrentar a morte sozinhas. Sozinhas. Não vai ser com seu filho, não vai ser com seu marido, não vai ser com sua esposa, não vai ser com seu amigo, sozinho, enfrentar a morte. Irmãos, algum tempo atrás nós estávamos mencionando no estudo aqui, falando que no inferno é o lugar onde se mais ora. O lugar de oração onde se mais ora não é em Toronto, não é na Inglaterra, não é na Alemanha, não é no Brasil o lugar que mais se ora. O lugar que mais se ora é no inferno. Quantas pessoas estão lá agora clamando: ó Deus, tem misericórdia de mim. Agora é muito tarde. Deus ama eu e você até o último instante da nossa vida, até o dia do teu coração parar de bater. E se você não nasceu de novo, você vai ter que enfrentar a triste realidade da perdição eterna. Irmãos, não adianta a pessoa conhecer o Evangelho, mas se não obedecer a este Evangelho, lá a palavra fala em 2 Tessalonicenses 1, versículo 9 e 10, que serão banidos da face do Senhor para todo sempre. E todas as nações que não conhecem a Deus. Entende, irmãos? Então, há aqueles que conhecem o Evangelho e até proclamam: eu conheço a verdade, mas não têm a realidade da verdade, que é o próprio Cristo. Irmãos, Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é aquele que governa a igreja. Irmão, será que Ele está governando o seu corpo? Será que a vida da igreja do corpo de Cristo não está paralisado? Será que nós conseguimos nos movimentar sob a ordem do nosso capitão, daquele que é o cabeça da igreja? Queridos, ou nós estamos vivendo uma vida de fato de trevas. A grande diferença entre trevas e luz é que os filhos de Deus têm luz em suas
habitações. Nascemos sim em trevas, mas, queridos, quando cremos no Senhor, Jesus Cristo, Ele diz que Ele é a luz do mundo. E aquele que é a luz do mundo vem para dentro de nós, para estar em nós para todo sempre. O profeta Isaías, ele fez uma profecia muito linda, eu queria que vocês acompanhassem comigo, lá em Isaías, capítulo 60, versículo 2. Irmãos, preste atenção nesse versículo aqui, que versículo maravilhoso. Isaías, capítulo 60, versículo 2, que diz assim, eu vou ler a partir do verso 1, para a gente pegar esse contexto aqui, que diz assim, olha, Isaías, capítulo 60, verso 1 e 2, a palavra de Deus, ela diz assim, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Essa glória do Senhor é a presença dele, nasce, é revelada no seu interior. Agora a luz brilhou no seu interior, a estrela da alva nasceu no vosso coração. Pedro vai dizer isso. E aqui, versículo 2 diz assim, aprecie a palavra, irmãos, deixa o Senhor te ministrar, porque eis que as trevas cobrem a terra. Irmãos, as trevas da ignorância cobrem toda a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor. Queridos, aparece resplendente, primeiro é o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. A glória e o Senhor é a mesma coisa. A Shekinah, o Senhor da glória, onde está Ele, está a sua glória, Ele é a glória. Então, enquanto o mundo está em trevas, os povos na escuridão, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Se vê. Aqui, essa glória dele que se vê sobre ti, a ideia aqui é da manifestação de Cristo em nós como a luz do mundo. Isso é precioso, irmãos. Eu creio que um dos maiores medos que todo ser humano enfrenta é o medo da morte. Mas, queridos, quando de fato nós cremos no Senhor, nós que vivimos naquele império das trevas, lembra de Colossenses 1,13, que diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estávamos em trevas, medo, aflição, angústia, temores. Cristo veio e nos libertou deste império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, reino de luz, reino de graça, reino de amor, reino de misericórdia. Ali, irmãos, para mim e para você, no coração do nosso amado Pai Celestial, há um lugar tão gostoso de ficar, porque Ele é a nossa vida, Ele é a nossa luz, Ele é o nosso tudo. Nós vimos hoje pela manhã aquele texto de João 5,24, que aqueles que ouvem a palavra dele e crê nele, não entram em juízo, mas já passou da morte para a vida. Já passou, então temos que crer que nós passamos, porque está escrito na palavra de Deus. E eu te digo mais, meus queridos irmãos, te digo mais para você. Você e eu fomos libertados do pecado e da morte. O pecado e aquele que enche a nossa vida de medo foi tirado de nós. Agora Cristo é a nossa vida. Você se lembra de Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz assim: agora, porém, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Romanos 8,2 diz assim: porque o Espírito da vida em Cristo te livrou ou te libertou da lei do pecado e da morte. O Espírito da vida em Cristo te libertou
da lei do pecado e da morte, ou seja, o medo foi removido de nós. Agora nós voltamos à realidade espiritual de uma íntima e plena comunhão de Deus. E te digo mais ainda, irmãos, a morte, ela é uma coisa muito feia, não é assim? Tanto é que Paulo fala lá em 1 Coríntios 15 que nós semeamos em desonra, porque a morte é feia, ela é desonrosa para todos nós, mas ressuscita em glória. Ressuscita em glória. Então aquilo que trazia mais pavor para nós, mais medo para nós, o Senhor Jesus Cristo na cruz, Ele eliminou totalmente, completamente, definitivamente, e uma vez por todas. Abra, por favor, em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz assim a palavra. Presta atenção. Hebreus 2, versos 14 e 15, que diz assim a palavra: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, queridos, medo da morte é uma escravatura terrível. Agora aqui nós temos a informação que Jesus não apenas destruiu a morte, mas aquele que tem o poder da morte, saber, o diabo. Agora, quem tem o poder da vida e da morte em suas mãos é o nosso Pai Celestial. Ele sempre teve, mas porque Ele é justo, quando Adão pecou, Adão transferiu para Satanás todo o domínio que Deus havia dado para ele. Então Deus, como é justo, Ele restituiu todas as coisas. Nós sabemos, como diz Paulo, que todas as coisas ainda não foram restituídas, mas haverá um dia, está culminando tudo para isso, a conclusão do eterno propósito do Pai, que Ele vai restaurar todas as coisas em Cristo. Todas as coisas irá gravitar, ser congregadas em torno de Cristo. Isso vai ser feito porque está escrito, e o Pai disse, os planos dele não podem ser frustrados, irmãos. Jamais podem ser frustrados. Então, e o medo, irmãos, ele revela a nossa limitação, a nossa fragilidade, não é isso? Tem pessoas que têm medo de voar de avião, tem pessoas que têm medo de mergulho, que dá aquela sufocação, tem muito medo de repente, tem pessoas que têm medo de entrar naquelas cavernas, existem muitos medos. Tem pessoas que têm medo de flor, já li esse tempo atrás, na revista Veja, que uma pessoa lá na França, ela tem medo de flor, tem paura de flor, passa longe de flor. Esse é medroso. Mas qual é a diferença daquele que tem medo de flor, daquele que tem medo de morrer, daquele que tem medo que o avião caia? Imagina só, você numa turbulência, não é assim? E começa a balançar o avião, e o pessoal fala, gente, vocês que têm fé aí, vamos orar, porque nós não sabemos se vamos chegar. Tá complicado as coisas. É o medo. O medo se manifesta de diversas formas. Tem gente que fala assim, você tem medo disso? Eu não sou tão medroso igual você não, mas tem medo. Todos nós temos medo. Por quê? Por causa do pecado. Agora, quando Cristo morreu numa cruz, pela ressurreição Ele veio ser a nossa vida, o que nós recebemos da parte do Pai? Lembra lá? Abra lá comigo, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, versículo 7. Isso aqui nos chama muito a nossa atenção, porque nós temos que nos apropriar disso, porque é para nós, realidade espiritual. E aqui nós vamos encontrar um verdadeiro descanso. Diz assim, 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder,
de amor e de moderação. Deus, Ele não nos tem dado espírito de covardia, de timidez, de medo, mas de poder, espírito de poder, de amor e de moderação. Moderação aqui no grego é equilíbrio, espírito de equilíbrio. Estão me compreendendo, irmãos? Hoje em dia, os pais, aliás, de muitos anos atrás, estudos revelam que os próprios pais são os principais motivadores de inserir medo em seus filhos. Os pais, talvez numa inocência, talvez por não ter conhecimento de tantas realidades, de poder da palavra, geram filhos com pavor, com medo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, muitos elevados, mas vou falar pelo menos de uma coisa muito simples. As crianças, desde o colo, ali da sua mãe e do seu pai, não é assim? Elas já são preparadas pelos próprios pais a terem medo. Lembra quando a mãe ou o pai, a mãe passa o filho para o pai, eu vou tomar banho, ele acabou de mamar, vê se ele faz ele dormir. Aí o pai fica ali, boi, boi, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Você acha que essa criança vai dormir bem? Nana, nené, que a cuca vem pegar. Nana, dorme, nené, que a cuca vai te pegar. Não é assim, irmão? É brincadeirinha para fazer a criança. Cuidado com isso, irmãos. Se ela está chorando, oh, glória a Deus, está chorando. O profeta Jeremias chorava. Foi um grande homem de Deus. Foi um profeta maravilhoso. Tem um amigo meu ali de São Paulo. Nós estivemos junto numa conferência, pregando a palavra. Ele disse que ele adotou uma criança e a criança chorava. E aí para ele e para a esposa era uma bênção. Oh, glória a Deus, essa criança vai ser uma bênção. Essa criança é chorona, vai ter uns pulmões bem limpos, porque ela chora e os pulmões estão sendo limpos. Isso é muito bom, a criança chorar. E dava glória a Deus pelo choro da criança, acordava de madrugada chorando. Essa criança vai ser maravilhosa, vai ser separada do Senhor para a glória dele. E hoje este homem é um grande pregador da palavra, irmãos. É um grande homem de Deus, que é uma bênção, mas chorava. Agora imagine se os pais falavam, Nana, neném, que a cuca vem te pegar. Puxa vida, não é assim? E tem pais, você já deve ter ouvido, talvez lido, porque a criança não parava de chorar, a mãe jogava a criança na parede. Quantas crianças já não morreram porque os pais ficavam irritados com seus filhos de menor? Penso que isso não acontece. É terrível. A natureza humana, a palavra fala que ela é pior do que o diabo. Às vezes o diabo até se assusta com aquilo que o ser humano é capaz de fazer. É terrível. Queridos, o que lhe traz medo? Do que você tem medo? Você já parou para pensar aquilo que lhe traz medo? Aquilo que lhe traz medo, coloca aos pés do Senhor, irmãos, para que Ele então opere a cruz no seu interior, levando você ao fim de si mesmo. Porque o que faz você ter medo é a tua alma. Uma alma não tratada, ela vai ter medo. Irmãos, outra coisa, nós não vamos morrer se Deus não permitir que nós não morramos. Não devemos ter medo da morte. Eu quero que vocês abram comigo aqui em um texto em Tiago, capítulo 4, versículo 14 e 15. Deus, na sua graça, Ele determinou que seus filhos não vão morrer sem o consentimento dEle. Então não tenha medo. Diz assim, Tiago 4, versículo 14 e 15. A Bíblia diz assim, olha, Tiago 4, 14 e 15. Vós não sabeis o que sucederá amanhã.
Será que nós sabemos? Nós não sabemos, irmãos. Nós não sabemos se teremos vida amanhã. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. E ele faz uma pergunta: que é a vossa vida? O que é a nossa vida, irmãos? Ele responde aqui: sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Essa é a nossa vida. Agora, versículo 15: em vez disso devieis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, não só viveremos, mas faremos isto ou aquilo. Eu tenho tantos planos para amanhã, né? Querido, você pode fazer planos, a palavra lhe dá esta autorização para nós fazermos planos. Temos que fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E diz aqui muito claramente: se o Senhor quiser. Então, aprenda a dizer: se o Senhor quiser, amanhã eu vou trabalhar. Se o Senhor quiser, hoje eu vou dormir. Se o Senhor quiser, amanhã, quando eu acordar, não vou sentir cheiro de flor. Aliás, não é assim? Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E ele fala no 16: agora, entretanto, vós vos jactais nas vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Quando eu tenho essa pretensão de fazer algo amanhã, eu vou fazer amanhã, mas é se Deus quiser. Você não pode garantir vida para você até amanhã, não é assim? Então, queridos, quem tem o poder da vida e da morte é o Senhor. Abra em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Deuteronômio 32, versículo 39. A Bíblia traz aqui uma revelação importante para nós sabermos que Ele é o que é, e veja o que Ele tem nas suas mãos. Diz assim a palavra, Deuteronômio 32, versículo 39. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, e eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Está vendo aqui, irmãos? Quem tem o poder da vida e da morte? O nosso Pai. Irmãos, as nossas vidas estão nas mãos dEle. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. E o Pai cuida de nós, Ele vela por nós. Para todo filho de Deus, irmãos, não vale encantamento, não vale adivinhação. Pessoas falam assim: olha, Deus está me mostrando, né, esses profetas aí de meia sola, que falam assim: Deus está me mostrando. Olha, irmãos, a gente tem visto quantas pessoas escravas na mão de homens, que fecham ali, né, o seu aprisco, e aquelas ovelhinhas, tadinhas delas, né, quando começam a ouvir a palavra, começam a ser despertadas, e querem se reunir com irmãos com essa palavra. Aí o homem diz assim: se você sair daqui, Deus me mostrou que vai vir muitas maldições para a tua vida. Para filho de Deus isso não funciona, porque a própria palavra fala, Neemias 3:2, que Deus transforma as maldições em bênçãos. Ou nós não cremos naquela palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Não é assim? É assim que é. Então, contra o povo de Deus não vale encantamentos nem adivinhação. Deus está me mostrando aqui o teu futuro. Para filho de Deus não vale. Como é que nós sabemos disso? Abra em Números, capítulo 23, volta um pouquinho, é um livro anterior aqui. Números 23, versículo 23. 23 de Números.
Aqui vai mostrar que maldições e adivinhações não podem prevalecer contra os filhos de Deus. A palavra diz assim, olha que interessante, irmãos. E nós somos descendentes de Jacó, diz assim a palavra. Pois contra Jacó não vale encantamento, maldições, essas coisas, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus? Está vendo, irmãos? Então não temos necessidade de termos medo. E se lhe sobrevier algum tipo de medo, conta para o Senhor, para que Ele dissipa todo esse medo. Tem pessoas que, todo crente, todo evangélico tem medo de macumbaria, de obras malignas. Filho de Deus não tem. Sabe por quê? Primeiro que Deus já limitou Satanás. Aquele que é gerado de Deus o guarda, o maligno não lhe toca. Lembra de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18, está escrito assim: o Senhor me livrará de toda obra maligna. Isso é muito claro. 2 Timóteo 4, versículo 18. Então, Ele me livrará de toda obra maligna. Queridos, e não para aqui. E a palavra vai dizer também, olha, deixa eu ler para vocês o último texto aqui. Abra aqui, vamos de novo para Deuteronômio, capítulo 32. Tem mais um texto aqui que vale a pena nós darmos uma lida. Que coisa maravilhosa. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 29. Olha só aqui, irmãos. 33, verso 29. Olha só que coisa mais preciosa. E com esse texto nós vamos encerrar. A palavra, ela diz assim, olha: feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Feliz é o povo de Israel. Quem é como, podemos dizer assim, não com arrogância, irmão, mas com muita humildade. Quem é como o povo do Senhor? Salvo pelo Senhor, Ele é escudo que nos socorre. Que coisa mais preciosa. Irmãos, então, se a gente for analisar, pensar, do que nós temos medo, irmãos? Todos os teus temores, coloca diante do Senhor, e Ele tem o poder e a capacidade para livrar você do teu medo. Então, tudo aquilo que nós temos medo, nós temos que levar Ele à morte. E sabe que o que Deus vai colocar no lugar do teu medo? Ele próprio. Eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te ajudo, te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. E ainda que nós venhamos a passar pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque tu estás comigo. E Jesus disse, lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Muito obrigado, meu Pai, pelo privilégio de podermos descansar na suficiência da Tua palavra. Pai, obrigado pela vida de Cristo que está em nós. Ele é aquele que tira de nós todos os nossos temores. Obrigado, Pai, porque todos os nossos temores foi colocado em nós pelo pecado, mas Cristo veio como Cordeiro de Deus e tirou o nosso pecado. Louvado seja o Senhor, porque hoje nós temos a vida, uma vida em abundância e o Todo-Poderoso habitando dentro de nós. Obrigado, Pai, pelo dom da vida e entregamos nas Tuas mãos os cuidados dessa semana. Vá adiante de nós, ó Pai, e seja a nossa retaguarda. Protege-nos, livra-nos e nos dê a habilidade e capacidade para sermos testemunhas daquilo que Cristo é
e daquilo que Cristo fez. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.